Aí, galera, tranquilo? Assim como vocês, né, eu tomei conhecimento de que as pessoas em algumas cidades estão invadindo supermercados e lá permanecendo numa espécie de protesto, um chamamento de atenção para a fome, que é um sentimento que vem impelindo a discussão sobre, afinal de contas, o que é isso, né? O direito mínimo à vida, o direito mínimo à liberdade, como eu venho, evidentemente, nos últimos vídeos, tocando nesse assunto, até pela importância do tema. Mas eu aproveito então já para responder a algumas questões que vêm surgindo de alguns dias para cá, para mim, né, que é notadamente apontando para e daí, professor, como é que a gente soluciona isso? Bom, primeiro eu insisto que necessariamente para que solucionemos o problema, é preciso que a sociedade parta de um patamar mínimo, de um assoalho, vamos chamar assim, de um básico argumentativo, né? E este básico argumentativo, como eu tenho salientado, é direito à vida, ponto, e portanto alimentação, né? Igualdade de direito à fala e aquele conjunto, aquele pacote de liberdades mínimas para que as pessoas possam questionar, as pessoas possam pensar. Todos esses elementos estão, vamos dizer assim, linkados entre si. E da onde vem esta, abre aspas e fecha aspas, essa verdade, né, este a priori, né? Não vem do céu, não vem das ciências, vem da experiência humana. Até porque não há possibilidade de existência humana sem estes elementos que eu venho trazendo, quer dizer, não só eu, né? Que a história vem trazendo, que é uma sociedade onde não há liberdade, uma sociedade onde não há respeito à vida. Não podemos colocá-la no patamar das cidades, dos locais civilizados, democráticos e, portanto, estão fora dos limites, inclusive não é, das possibilidades de melhorar a situação. Então, a partir daí, é preciso que deste mínimo nós possamos então refletir. Um segundo elemento, né, além desse patamar mínimo, e aí eu me lembro muito do Habermas, não é, que nós, todos nós, temos capacidade de raciocínio. Nós somos sujeitos racionais, até porque já usamos a linguagem. O fato de eu falar e vocês me compreenderem, as pessoas se comunicarem, é fato de que nós já desenvolvemos racionalidade. Alguns muito mais, né? Porque são pós-doutores na experiência da fala, ou seja, pessoas que falam muito, argumentam muito, sindicalistas, grandes políticos, grandes pessoas que já são habituadas a resolver grandes problemas nacionais e internacionais, né? Que estão com o chamado essa racionalidade dialogal no mais alto grau, e outras pessoas que ainda estão balbuciando. E por que existe este patamar de pessoas que balbuciam, que não dialogam ainda e outros estão no mais alto grau? Porque é preciso que as pessoas queiram utilizar essa linguagem, essa racionalidade para o entendimento do outro, né? Porque se a pessoa não quer aceitar, ela não consegue desenvolver esse entendimento. É preciso que a pessoa, primeiro, reconheça aquele patamar básico que eu falei, para que possa se predispor à compreensão, se predispor ao bom uso, né, da sua fala e da sua audição para perceber a fala do outro. E é interessante a experiência. E aqui tem algo a ver com o lugar de fala, né? Para que nós possamos pensar a solução para a fome, para a dignidade da pessoa humana, é preciso que tenhamos experiência dos lugares de fala. Eu, por exemplo, nunca passei fome. Nunca fui no supermercado ficar numa atividade de chamamento de atenção, né? Numa espécie de greve porque eu não tenho o que comer.
Entretanto, eu posso ter essa experiência através do diálogo, da conversa, da aprendizagem, para que eu compreenda o que essas pessoas querem dizer quando dizem o que dizem de lá da fome, de lá do seu lugar aonde eles sofrem. É preciso que eu esteja predisposto a ouvi-los e experiencie e aprenda. Portanto, para a discussão, para a racionalidade, a bem das pessoas, das comunidades, é preciso uma aprendizagem. Que possamos compreender-nos dos nossos lugares de fala. Eu, como um sujeito que não passei fome, né, posso compreender o outro à medida que eu ouço. Não vou substituí-lo, porque a dor é dele, né? Mas eu posso compreendê-lo e ele terá o desejo de se fazer entender e eu de compreendê-lo. Então, é possível colocarmos essa questão básica lá inicial da vida e da igualdade. É possível colocarmos as pessoas nos seus lugares de fala numa mesa redonda e é possível que essas pessoas que reconhecem esse mínimo básico, essas pessoas livres e igualadas nesta mesa, que consigam então trocar informações, trocar lugares de fala e que essa mesa seja um outro lugar de fala, o mais universal que seja possível, que é o lugar de fala de pessoas que querem falar e que querem ouvir, para que tenhamos um avanço. E aqui é importante fazermos uma distinção, né? Que essas pessoas nesse lugar de fala universal, que num primeiro momento até possam pensar em soluções locais, como por exemplo a caridade, como por exemplo a doação de cestas básicas, como por exemplo levar assistência médica, né? E claro, eu estou falando da fome, mas não seria só isso, é muito mais do que isso, né? Mas vamos pensar em situações locais, localizadas, como um primeiro momento emergencial. Mas é preciso que essas pessoas avancem no tempo, para o futuro, e pensem como agirmos para que não seja mais necessário, não seja mais necessária a caridade, que não seja mais necessário atalhos entre a pessoa e a dignidade de ser pessoa, que não seja mais atalho, que seja normal, que seja uma via tranquila, em que todas as pessoas, só por serem pessoas, já sejam dignas. Então, essa linguagem que está estabelecida nesta mesa de iguais, onde vamos discutir os problemas, não pode ser uma mesa que discuta apenas o hoje. É preciso uma mesa que discuta o futuro, para que possamos ter políticas governamentais que solucionem o problema. Percebam que uma coisa é eu discutir o sujeito A, que não tem o mínimo para sobreviver, e outra coisa é discutir a propriedade privada dos meios produtivos. Uma coisa é discutir o sujeito que não consegue ir ao trabalho porque não tem como ir, né? E outra coisa é discutir a política pública de deslocamento, transporte público. Percebam a complexidade. E quanto mais eu vou para o complexo, tanto mais as pessoas tendem, existe o risco a não aceitarem lá o fundamento, que é a igualdade das pessoas, lá o fundamento, vida digna para todos. E quando elas se sentem atingidas lá, elas começam a não exercer a racionalidade, pelo menos essa racionalidade que pretendemos, essa racionalidade universal, de busca de consensos pela aceitação da fala e da audição da fala do outro. Nas ruas das grandes cidades é cada vez mais comum encontrar brasileiros com cartazes pedindo comida. A fome atinge hoje cerca de 20 milhões de pessoas em todo o país. O que a gente vai mostrar para você agora é o drama das famílias que enfrentam todos os dias a busca por pelo menos uma refeição. Percebamos que a maior dificuldade, eu diria, que é o descentramento. Eu quero dizer que eu fui habituado a ser centrado em mim mesmo, né? A nossa sociedade tende
a nos fazer centrados em nós mesmos. Eu nas minhas necessidades, eu nos meus desejos, né? Eu nas minhas ideias. E quando nós pensamos numa solução muito rápida, por exemplo, dar uma cesta básica, eu não me descentro. Eu apenas soluciono aquele problema, aquela pessoa com fome, que tende a me descentrar, mas eu não me descentro, porque eu escondo aquele problema, né? Agora, se eu vou para essa mesa, onde os lugares de fala de cada um são respeitados, e busco um lugar de fala comum, todas essas pessoas terão que se descentrar. Inclusive eu teria que me descentrar. Eu teria que querer me descentrar e compreender que quando eu discuto problemas futuros de solução de problemas, eu terei que, de alguma forma, contribuir. Não é negar-me, no sentido de eu não vou deixar de ser gente, eu não vou deixar de desejar ter coisas boas para mim. A questão é que isso não será o centro da discussão. Eu teria que ser igual aos outros. E, portanto, aquilo que eu mantiver de bom para mim será mantido de bom para todos, né? E, portanto, vem aqui a grande vantagem desta mesa, que é providenciar o diálogo. O diálogo entre pessoas que querem, desejam, procuram o consenso. E já que eu estou falando dessas pessoas que estão com fome nos supermercados, é chegado o momento das pessoas, das autoridades, do Estado, dos supermercadistas, das pessoas que produzem alimento, sentarem numa mesa e se descentrarem e discutirem essa solução para que não aconteça mais. Alguns verão isso como uma função, como um elemento instrumental, no sentido de que, por exemplo, os supermercadistas poderão se reunir, resolver esse problema para que possam continuar com seus supermercados, para que as pessoas não entrem mais e não destruam os seus supermercados. Então a solução é instrumental, melhora, é claro, talvez até solucione, mas apenas como um instrumento. Haverá outros que perceberão eticamente que o importante não é o supermercado funcionando. Os supermercados funcionando é apenas consequência de uma visão ética que diz que todos são dignos e que todos precisam se alimentar, se vestir, andar por aí. Então, o descentramento pode ser um descentramento, eu diria, instrumental para resolver um problema. De certa forma, eu me descentro, mas de uma maneira assim, egoística, mas me descentro. E outra possibilidade é o pensamento ético que me descentra, porque deve ser assim. Quase que kantianamente, deve ser assim. Mas se eu não quero ser kantiano, mas quero ser um sujeito ético, eu posso dizer, deve ser assim. Essa postura ética deve prevalecer, porque a história mostra que sujeitos éticos, eles vivem bem melhor e desenvolvem muito melhor a fraternidade, muito melhor a qualidade de vida. Nos desenvolvemos muito mais como pessoas e em conjunto. Portanto, a minha dica para que essa solução aconteça é que a solução em relação ao ponto que eu falo, que é a fome, neste caso especificamente a fome, é que as pessoas têm que se reunirem, seja por motivos egoísticos, seja por instrumentais, seja por motivos éticos, não importa. Ou se reúnem e resolvem esse problema de maneira definitiva, ou esse problema vai tender a se agravar. E aí nos descentraremos sim, mas pela dor, nos descentraremos talvez pela violência. Então, estejamos atentos e preocupados com esse tema, seja por amor, seja por egoísmo, mas fiquemos atentos que este é um problema muito sério e relevante. Abraço e até a próxima.